O meu destaque também é um destaque triste pra poder falar. É pra falar sobre John Textor. Porque é o seguinte, gente. Não, eu também ia falar sobre isso. De duas uma. Aproveite que depois de duas uma. Ou o John Textor cai, ou a arbitragem cai. E quando eu falo arbitragem, tô colocando todo mundo no pacote, que é a ANAF. Se o John Textor, que deu uma declaração muito séria nesse meio de semana, se concretizar, vai deixar claro quem vai pagar essa conta, eu não sei, mas que o futebol brasileiro ele tem que acabar e recomeçar. E quando eu falo recomeçar, é do zero. É toda a infraestrutura da CBF, dos clubes, para que o futebol ele possa voltar minimamente a ser sério. Porque o John Textor ele colocou em xeque toda a credibilidade da arbitragem do futebol brasileiro. E ele disse que ele tem provas. Então o STJD tá mais do que correto nesse momento de colocar um prazo para que ele possa se explicar. E que ele apresente as provas. E se ele conseguir apresentar os áudios que ele diz que tem, e como ele captou os áudios eu não sei, o futebol brasileiro tem que parar e alguém tem que cair. Se o Textor for fanfarrão, que nem ele foi aparentemente na temporada passada, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. É isso que eu penso. Não, mas o STJD não é caso para STJD. Se ele ele vai se explicar para o STJD. Não, peraí. Se ele tem essas provas, se ele tem isso tudo, não é caso para STJD. É para o Ministério Público. Não. É Ministério Público. Não, peraí. Se ele tem as provas, é Ministério Público. Claro, é Ministério Público. É para limpar todo mundo, é botar todo mundo. Se isso é fato, não é? É limpar a área. Não é isso não é uma questão desportiva. Isso é uma questão de justiça. Aí tem que entrar todo mundo em ação, em Ministério Público, juizado, não pode ficar só na questão esportiva isso. Isso é muito sério, o que ele falou é muito sério. Muito sério. É muito sério. Ele colocou a arbitragem brasileira na marca do pênalti. Na marca do pênalti. Ou ele tem provas, e aí é isso, você limpa a área, ou então ele tem que pegar o primeiro voo e sumir daqui. Não, ele tem que ser banido. Ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Tô falando sério. Ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Ele tem 3 times. Tem o Crystal Palace, Premier League. Tem o Lyon, que é um time grande na França. E ainda tem um time na Bélgica, certo? Sim. Ele nunca deu um piti desses aí em lugar nenhum. Então, se ele tá falando isso desde o ano passado, quando o Botafogo perdeu o campeonato pra mim no campo, o Botafogo perdeu no campo. Eu achei que o Botafogo era campeão, mas o Botafogo perdeu no campo. Sim. Ele tem que apresentar provas agora. E outra, essa federação dos treinadores ela não serve pra nada. É do sindicato dos árbitros. ANAF. Não serve pra nada. Nacional dos Árbitros a FENAPAF, que é dos treinadores, não serve pra nada. E a ANAF também não serve pra nada. Agora, nesse ponto eles têm razão. O Textor deixou o debate lá em cima. Perfeito. Se ele não apresentar nenhuma prova, eu tô concordando contigo, ele tem que ser expurgado do futebol brasileiro. Acabou. Exatamente. O que ele fez na temporada passada, eu só acho o seguinte. O Textor, ele foi um tremendo de um chorão na temporada passada, porque o Botafogo pipocou. E ele não consegue engolir o fiasco que foi o time dele na reta final do Campeonato Brasileiro. O Botafogo pipocou. A palavra correta é pipocar. Quando o São Paulo tinha o Diniz e pipocou, a gente falou aqui, o Botafogo pipocou ainda mais. Agora, se ele tem a prova, e aí eu tô realmente na expectativa. Porque, gente, no ano passado nós temos um exemplo, e eu não vou colocar, o Capriotti usou um termo muito correto, eu não vou colocar a arbitragem na marca do pênalti. Só que estamos no Brasil, que esse país cada um faz o que quer porque é o país da impunidade. Desde a classe política até nós aqui. No ano passado, nós tivemos vários problemas envolvendo jogadores com casas esportivas, perfeito? Então eu não coloco a mão no fogo por nenhum árbitro do futebol do Brasil. Então, nós já tivemos 3 escândalos do apito. Sim. Não, recentemente não tivemos mais. O último foi em 2005, o Edilson Pereira de Carvalho. Tivemos a máfia do apito lá em 97. Exato. Na época, foi a primeira. Na época o presidente, me ajuda aí, eu não me lembro do nome dele. Presidente da comissão de arbitragem, que ele chamou o Oscar Roberto Godoy de unha de cavalo, lembra? Eu não me lembro como é que era o nome dele agora. Dá uma pesquisa, 97, dá uma pesquisada aí. Depois teve o escândalo do Edilson Pereira de Carvalho em 2005, com anulação de 11 jogos. Edilson Pereira de Carvalho. Exato. E o presidente da comissão de arbitragem teve era a máfia aquele cara do Rio de Janeiro. 97, Era aquele cara do Rio de Janeiro. Só com a letra A, eu acho. Agora não me lembro agora o nome dele. Mas o fato é que isso é muito grave mesmo. Eu sempre digo aqui que se eu tivesse provas contra desvios de arbitragem, eu seria o primeiro a apresentar. Até como dever de ofício, até como dever de jornalista. Por isso é que eu sempre me incomoda muito quando diz, o árbitro roubou, o árbitro é ladrão, a arbitragem é uma vergonha, a arbitragem é isso, aquilo. Por quê?
é natural você falar isso sem prova, né? Porque o árbitro está sempre sendo esculhambado. Agora, se você tem provas, aí é o fim dos tempos. Sim. Aí a gente vai para o terceiro grande escândalo da arbitragem nacional. São nos 3 últimos anos, hein? O Textor falou que ele tem aí esses áudios e provas de 3 anos para cá. Então você envolve aí as disputas de campeonato brasileiro e aí faz o quê? O clube que foi campeão. Qual que é a pena que esse clube merece? Nenhuma. Qual que é o ônus que essa instituição vai receber? Nenhum. Eles não podem ser punidos. Vão acabar com o título do Palmeiras, por exemplo? O Botafogo não ficou entre os